TDAH tem jeito? Vem com a gente. Hoje nós vamos conversar sobre TDAH, organização do seu filho, déficit de atenção, impulsividade, o que fazer. TDAH deixa os pais de cabelo em pé, deixa os professores de cabelo em pé, mas a gente pode sim remediar, a gente pode habilitar, a gente pode tratar. E para isso, para a gente bater um papo hoje sobre TDAH, maternidade, eu convidei uma mãe maravilhosa, a Brenda. Seja bem-vinda, Brenda. Obrigada, Lu. A Brenda é mãe do Luca, que tem 12 anos e tem TDAH e já deixou ela de cabelo branco, mas ela vai contar um pouco para a gente hoje do que pode se fazer, de como é o tratamento, das suas dificuldades, não é isso, Brenda? Isso, é. O cabelo hoje eu tenho que tingir para disfarçar o branco, porque realmente foram anos, né, de muita angústia, de muito sofrimento, até a gente chegar em diagnóstico e começar o tratamento. É isso aí, é sobre isso o bate-papo de hoje. Hoje a gente tem muito mais canais de informação, hoje a gente fala muito mais, né? Tem pessoas leigas que já sabem, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas nem sempre foi assim, né, Brenda? Você chegou tem alguns anos e eu lembro da angústia, da aflição que você chegou. Conta um pouco pra gente como foi esse período antes do diagnóstico. Tá. Bom, o Lucas sempre foi uma criança super agitada desde bebê. Começou a engatinhar cedo, andar cedo, e eu brinco que antes de aprender a andar, ele aprendeu a pular. Então, nos primeiros meses de vida, ele subia no sofá, se jogava de lá, descobria pedaços da casa que eu nem sabia que existiam. Uma criança buscadora, Exato. agitada. Agitada, curiosa. Eu brinco que ele era audacioso, né? Porque testava muito os limites desde bebezinho. Sem noção de perigo, Brenda? Na verdade, óbvio, acho que muito novinho ele não tinha, mas eu percebia que ele ia testando, sabe? Não é que ele não tinha noção de perigo, ele realmente se arriscava, mas ele se arriscando aos poucos. Então ele saltava, pulava no chão de um espaço menor, de uma altura menor. Quando ele percebia que ele conseguia, ele ia para uma maior. Então, ele sempre buscando essa emoção, né? Buscador, gente, tá vendo aí? É uma criança buscadora. Né? E também muito eu lembro que ele colocava muita coisa na boca. Então, eu cheguei a tirar giz de cera, galho de árvore, tampinha de garrafa de dentro da boca dele, sem dente ainda, porque ele ia, de fato, testando tudo que estava em volta dele. Então, eu tenho um filho mais velho, né, 2 anos mais velho que ele, então a gente sempre comparava a evolução, né, eu sempre tinha a tendência de comparar a evolução. Então, por um lado, se ele andou mais cedo, se arriscou muito mais cedo, começou a falar bem depois do mais velho. Olha que interessante. Brenda, então, assim, uma característica inicial, ela não tem nada a ver com déficit de atenção. O que te chamou a atenção inicialmente foi a hiperatividade dele. Exato. Então, muito ativo, né? Apesar de ter um sono bom, então ele era ativo, mas nesse momento, para mim, tudo dentro do normal. As etapas de desenvolvimento dele, os marcos de desenvolvimento, todos normais. Então, naquele momento, para mim, era uma característica dele de ser uma criança mais agitada mesmo. Enfim, quando ele entrou na idade escolar, né, ele foi para a escola infantil com 1 ano e meio, um pouquinho mais, ele repetia. Então, o feedback das professoras era isso, que ele era a animação da classe, né? Ele estava sempre chamando atenção para ele estava sempre dando uma ideia de fazer alguma coisa que não era o que a professora pedia, então a professora estava pedindo para as crianças desenhar, ele sugeria que eles fossem brincar de esconde-esconde. Então, sempre criando atividades adicionais àquilo que estava sendo oferecido pela escola e, de alguma forma, tumultuando a classe, porque ele agitava todo mundo, né? Então, isso... Gente, que coisa, né? Porque eu tô aqui te ouvindo, mas a minha mente já tá pensando assim. Eu tenho uma convivência com ele há uns 3 anos, né? Eu não sou a terapeuta dele, mas como coordenadora, como diretora clínica, eu tô sempre com ele aqui. Então, a gente se esbarra toda semana, você acaba conhecendo muito da criança. Fui eu que fiz a avaliação dele. E ele continua esse menino. Você está me falando e eu fecho os olhos e vejo ele nos corredores da clínica, na sala de espera,
falando oi para a terapeuta, tchau, e ele vem me contar alguma coisa, ele continua esse menino. Muito vivo, muito buscador, que tem ideias fora da caixa. Então, todo mundo está fazendo isso, mas ele é aquele que na atividade em grupo propõe, gente, mas por que a gente não começa por aqui? Ah, vamos ficar mais 10 minutos, por favor. Ele tem sempre essa necessidade a mais. Só que eu acho que hoje mais adaptado, mais regulado. E nessa fase, eu acho que era tudo muito ainda sem borda, né? Só acontecia, ele só tinha essa necessidade. Né? Exatamente. Então ele foi crescendo dentro desse ambiente, mas ainda assim, do ponto de vista da evolução pedagógica dele até o período pré-alfabetização, não tinha nenhum tipo de barreira, né, que pelo menos que a escola trazia, e eu também não percebia. A primeira intervenção que a gente fez, que não tinha nada a ver com o TDAH, foi com a fono, porque ele tinha um pouco de língua presa. Então, ele começou o tratamento com a fono desde acho que dos 5 anos de idade, né, para trabalhar a parte mais vocal, né? Vocal, ele não estava sendo alfabetizado ainda, então estava assim, no comecinho da alfabetização, e aí trabalhando mais a parte vocal dele, a fala mesmo. Então, isso seguiu, né, como você falou, essa característica dele, né, de expansão, de gostar de chamar atenção, de ser criativo, sempre presente. E, a princípio, a gente terminou a educação infantil com um feedback que seguia positivo. Tudo certo. Tá? Ele mudou de escola, saiu da escola que ele estava na educação infantil, foi para o fundamental em outra escola, uma escola já mais tradicional, vamos dizer, onde os processos, né, mais exigentes, os processos exigiam mais dele, então estavam, acho que também ajudaram a gente conseguir perceber que tinha alguma coisa ali que começou, né, a faltar. Então, vocês entendem quando a gente escreve, quando a gente faz post, quando a gente faz live, aquela frase que eu digo para vocês: as demandas ainda são pequenas, portanto, os sinais, as características, elas não aparecem tanto. Seja no transtorno do espectro autista, seja no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Quando as demandas começam a aumentar, daí a gente percebe as inabilidades, os prejuízos da criança para enfrentar essas demandas, né, Brenda? Exatamente. E aí começa uma fase de sofrimento, não só para a criança, mas para os pais também. Exatamente. Então, ele lá nos primeiros anos, entre o primeiro e o segundo ano do ensino fundamental, foi quando a gente começou a ter a sinalização, né, das professoras. Na verdade, foi bem na virada, do primeiro para o segundo ano. Quando ele entrou no segundo ano, na anamnese, lá no diagnóstico inicial que as professoras fazem, com uma turma nova, a professora já me chamou, falou: Brenda, aqui tem um atraso na evolução da alfabetização que a gente esperava por uma criança na idade dele. Então, ele está bem atrás da média da turma. A gente vai fazer um trabalho aqui focado, acho que colocou ele em alguma aula de reforço de português, e vamos acompanhando para ver como que ele vai. Nesse momento, pela primeira vez, o Luca gostava muito de ir para a escola, né? Ele pratica esporte, então ele acaba se destacando no esportes, vira popular, vamos dizer, por causa do futebol. Então, que essa é uma das dicas que a gente dá, né, Brenda? Fazer a prática de exercícios físicos é muito importante para as pessoas que têm TDAH, porque há uma liberação de dopamina, há uma regulação, né? Há uma diminuição da agitação, e o esporte, eu acho que ele tem um ritmo cadenciado que ajuda muito o TDAH na organização. Né, a contagem, 5, 6, 7 e 8, a parte de você ativar a motricidade, né, com cognição. Então, essa é uma dica que eu sempre deixo para os pais. Invistam na prática de exercício físico quando você tem uma criança com TDAH. Né? Olha que coisa interessante que me lembrei agora. O Luca treina futebol de salão desde os 3 anos de idade, né? Começou na escolinha e hoje ele treina, ele joga pela Federação Paulista. Ele ia muito bem, ele era uma criança de super destaque no time, um dos melhores jogadores. Até o momento em que, pela categoria que ele estava, ele precisou não só mais ter
né, a técnica, performance física, mas precisou entender de tática. Porque o técnico chamava as crianças, mesmo no treino que eu acompanhava, e com aquela pranchetinha dos técnicos de futebol, ele falava, começou a ensaiar a jogada. E tática é planejamento, né? Ou seja, córtex pré-frontal, ele tem uma dificuldade em planejamento. O que aconteceu? Ele começou a cair de performance. Olha lá. Então, o futebol que foi sempre a motivação dele, meio que ao mesmo tempo que começaram a aparecer as dificuldades na escola, ao mesmo tempo, o que era a grande válvula de escape dele, ele começou a sofrer também, porque ele não conseguia entender a explicação do técnico. Então, na hora de executar a jogada, ele não sabia o que ele tinha que fazer. Ele não imagina o técnico falando rápido, com vários jogadores ao mesmo tempo, com a prancheta. Então, quando eu fizer 2, você vai para lá, você corre para cá, você tem que entrar, você tem que... Imagina, é todo um sistema. Processamento da informação, sustentar a atenção para, né, absorver todas essas instruções. Atenção alternada, ele faz isso, você faz aquilo. Memória de trabalho, eu vou memorizar o que o técnico acabou de me dizer para eu poder executar. Então tem um planejamento, tem um processamento e tem um executar a ação. Isso exige muito de um TDAH. Né? Então eu sempre costumo dizer assim, enquanto mãe, eu tenho a empatia e divido muita coisa aí com vocês. Eu acho que enquanto a gente está carregando os pratinhos, os baldes cheios de água, é difícil, é sofrido, mas ainda ok, né? Agora, quando a gente sente que o nosso filho não está dando conta de carregar esses baldinhos e a performance dele está caindo e a escola está reclamando, aí você começa a sofrer em dobro. Né? Aí você começa a ter realmente uma preocupação em dobro. E aí você começa a pedir ajuda. Doutor, o que é isso? Doutor, o que é isso? Me ajuda. Né? Eu acho que meu filho tem alguma coisa que não está dentro do esperado. E a gente nem sempre escuta um eco, né, Brenda? A gente nem sempre recebe essa atenção. Então, muitas vezes a gente é desvalidada. Ele não tem nada, ele é um menino maravilhoso. Né? Então, esse maravilhoso eu sei que ele é. Ah, mas ele tá super saudável, tenho certeza disso. O pulmão, o cérebro, o rim, tá tudo saudável. Mas a gente está falando de funcionamento do cérebro. Né? Muito mais do que você desvalidar uma mãe dizendo ele é ótimo, ele tá super saudável. Você deve ter escutado isso. Escutei e, assim, nota 10 no pediatra a vida inteira, né? Luca nunca teve nenhuma doença, nunca ficou internado, nunca nada. Então, assim, a saída da consulta do pediatra, ele é 100% saudável. Ele tinha uma presença social muito forte. Muito. Né? Então, não tem nada de errado. Ele tem um monte de amigos, ele se dá bem onde ele vai. Uma performance de esporte super boa. Uma criança criativa, desenha lindamente. Então, assim, não tem nada de errado com ele, mas eu comecei a sentir... E o Luca... E aí também é bom, porque ele é tão... tá sempre tão bem, é tão positivo, ele é tão animado, que eu comecei a perceber que tinha alguma coisa, até antes da conversa com a escola, né, do retorno na escola, quando ele começou a ficar desmotivado. Quando ele começou a ficar triste. Ele é uma criança muito feliz. Demais. Então, quando ele voltava triste da escola, eu falei, o que está acontecendo? Estava chato. A escola tá chata, a escola tá chata, e ele adorava a escola. E, de repente, a escola tá chata. De repente, não quero mais treinar. A vida dele é futebol. Não, mas eu não quero mais treinar, tá chato. Eu sou ruim e tal. Então, ele entrou num ciclo, né, de frustração, provavelmente, na hora que ele estava tentando realizar as atividades, e autodesmotivação. Então, a coisa só foi piorando. Piorou. A gente perdeu a motivação dele, a gente reduziu a autoestima, né? Porque ele começou a fazer uma verificação, ele começou a se perceber em relação aos pares e viu que havia alguma coisa de diferente e talvez o maior prazer dele fosse o futebol, que foi onde ele começou a não dar conta do futebol. Então, aí mexeu muito com a autoestima dele. E ele precisa de muito reforço positivo, né? Ele é uma criança que gosta da atenção, do destaque, ele gosta de estar em primeiro, ele gosta de ser elogiado. Então, só que naquele momento, primeiro, ele estava de fato indo mal no futebol, você conseguia ver a queda de performance dele, ele passou a ficar no banco, ele sempre foi titular, ele passou a ficar no banco. Então, aí eu comecei a falar, tem alguma coisa acontecendo, né? A primeira futebol você fala, cresceu, sei lá, mudou de categoria, a exigência aumentou, mas eu percebi que eram em várias áreas da vida dele que ele começou a ficar
frustrado, desmotivado, e esse não é ele, né? Então, foi nesse momento que eu comecei a me preocupar. Aí, assim, eu já vinha lendo. Eu tive uma pessoa próxima da minha família que, quando eu estava grávida do Enzo, no meu primeiro filho, teve um diagnóstico de autismo. E eu me interessei pelo assunto. Eu estava grávida, né? Eu falei... E ela é uma pessoa super esclarecida. Depois, inclusive, blog, enfim, tem uma história grande em relação a isso. Eu comecei... E ela falava muito do diagnóstico precoce do autismo, né? O quanto que é positivo. Então, eu falei, eu preciso estudar sobre isso para poder... Eu estava grávida, eu falei, eu quero, se meu filho tiver se meu bebê tiver alguma coisa, eu quero estar preparada para Uhum. saber. Então, eu comecei a ler muito sobre autismo naquele momento, depois fui ampliando para outros transtornos, enfim. E eu falei, putz, e se ele tiver, né, algum dos transtornos, alguma das coisas, pode estar refletindo nessa falta de motivação dele. Então, eu voltei para a escola. A escola falou, olha, a gente, né, trabalhou 2 meses com ele nessa tentativa de acelerar a alfabetização, porque poderia ter sido alguma coisa do final do ano, com a turma, com a professora, mas a gente não está vendo evolução. Vale você procurar uma neuropsicóloga, né? Então, nesse momento, a escola também teve um papel importante de me direcionar, né, por onde começar a entender. Nós estamos falando de que ano isso? Ele tinha uns 7 anos? Ele tinha 7 anos, estava entrando no 2º ano, tinha 7 anos. 2010, 2018. 2018. Ele nasceu em 2011. Verdade. 2018. Então, a escola já teve aí essa ajuda de grande valia, né? Porque você considera que isso provavelmente foi um divisor de águas na vida do seu filho e na sua vida. Sem nenhuma dúvida. O quanto o diagnóstico, ele é libertador, porque ele te liberta para você fazer as procuras corretas, né? Então, não é achismo. Não, agora eu sei que tem alguma coisa, não é achismo. Até porque você mencionou, né? Quando eu falava para as pessoas, eu falava, eu preciso investigar, eu preciso ver. As pessoas falam, vai sair alguma coisa, porque agora é moda, né? Tem aquela coisa, agora é moda autismo, agora é moda TDAH, todo mundo tem TDAH, todo mundo tem autismo. E eu sei que isso é uma bobagem, um preconceito, enfim, a gente só tem mais você ter falado disso. Acesso ao diagnóstico, porque eu também tinha, né, essa minha pesquisa, né, e depois meu interesse pelo assunto, eu já entendia por que você tem mais pessoas com TDAH, né? Porque você tem mais acesso ao diagnóstico. Então, eu falei, eu não vou cair nessa conversa, eu vou atrás, de fato, de entender o que está acontecendo. Bom, ele passou um tempo, né? Não foi na primeira que a gente acertou, então, no meio veio a pandemia, o processo diagnóstico, né, não foi concluído antes da pandemia. Então, foi durante, o que fez com que os primeiros anos de pandemia fossem um pouco mais desafiadores do que já foi para todo mundo. Então, mas a gente, né, foi passando esse tempo até que, quando as coisas voltaram ao normal, a gente veio procurar o diagnóstico, né, já com ele um pouquinho mais velho, mas já conseguimos chegar àquilo que a gente precisava. Nossa, Brenda, então ainda teve a pandemia no meio e você buscando um diagnóstico. O que atrapalhou em função de não ter as atividades presenciais, mas mais ainda, aí assim, escancarou, antes mesmo do diagnóstico, escancarou a dificuldade dele. Né? De organização, o que te saltava aos olhos é que ele não conseguia se organizar. Organização e foco, né? Tá. Porque o computador, ele ficava no quarto fechado, o computador aberto, a professora falando para o vento, né? E ele estava fazendo tudo menos prestar atenção na aula. Nossa, imagina quantas mães, quantas crianças, quantos jovens vivenciaram exatamente isso na pandemia. E eu tinha o privilégio de poder comparar, porque, né, eu poderia, se eu tivesse só ele, falar, nossa, isso deve estar acontecendo com todas as crianças. Nenhuma criança de 8 anos na época, né, vai conseguir se concentrar na aula. Mas o Enzo estava concentrado, né? Não teve... sempre ligada. Não foi a coisa mais fácil do mundo, mas era bem diferente os dois. Então, o Luca, ele não sentava na frente do computador. Ele ouvia a aula pulando, ele ouvia a aula desenhando na parede, ele ouvia a aula montando brinquedo, tudo menos parar e ficar vendo o que estava acontecendo. E a organização é assim, agora abre a apostila na página tal. Ele não sabia nem onde estava a apostila.
né? Ele não sabia, o quarto dele era uma zona, era uma bagunça, ele não sabia nem onde estava a apostila para poder, não sabia que aula era aquela que estava acontecendo. Então, assim, ali sim, aí imagina, né? Eu ali presa, não conseguia necessariamente o que eu precisava, ir atrás das coisas, eu tendo que trabalhar, né? Porque eu, às vezes, entrava em reunião 8 horas da manhã, saía 8 horas da noite, e ele sozinho ali no mundo dele, fazendo tudo menos estudar. Aquilo me tirou o sono, né? E o quanto, né, Brenda, a gente demora para entender que ele não é malandro, ele não é safadinho, ele não é desorganizado, ele não é uma criança. Ele tem um transtorno, né? Então, quantos rótulos, quantas brigas, quantos conflitos. Geralmente, os pais chegam para mim muito desgastados. Eles chegam no limite. Eu não estou mais aguentando, a gente briga dia e noite, ele nunca sabe onde está a apostila, ele nunca grifa nada, o quarto dele é uma bagunça. Eu entrei com um saco de lixo e falei que eu ia jogar tudo fora. Então, a relação, ela vem muito desgastada, né, Brenda? Vem. Então, assim, então, nesse contexto todo, a gente, né, assim que as coisas abriram, né, no meio da pandemia, a gente conseguiu voltar a procurar uma solução. E aí eu trouxe o Luca aqui na clínica e em poucas semanas a gente tinha o diagnóstico. Então, essa eu posso dizer que de todas, né, as dificuldades que a gente passa nesse processo, a sensação de alívio de você falar, descobrimos que ele tem agora, vamos achar a solução. O processo já é tão difícil, né, Brenda? Que enquanto profissional eu me sinto na obrigação de simplificar, de trazer uma objetividade. Correr atrás desse tempo que você estava com um buscador na mão. Você estava, olha, gente, tem alguma coisa aqui. Alguém sabe o que é isso? Né? Alguém conhece isso daqui? Que nome que eu dou para isso? Onde é essa rua? E ninguém te respondia, Então, assim, você entra em sofrimento e a sua criança também entra em sofrimento. Né? E aí, enfim... É um alívio, mas também tem uma reflexão minha entre a culpa de mãe, né, que todas temos, de falar, putz, se eu tivesse descoberto antes, se eu tivesse, né, se eu começasse a intervir antes, enfim, mas... Até umas paranoias da gestação, né? A gente fala, será que eu tomei algum remédio? O que eu fiz de errado? Né? Por que o Enzo não tem e o Luca tem? Você entra numa... O maior, né, acho que essa é a nossa vida, né? Sentir culpa por alguma coisa em relação aos filhos. Então veio o alívio, veio um pouco de culpa, aquela a gente volta, né, no passado, mas enfim. A partir daí, de fato, a gente começa o tratamento, né? E a vida dele mudou, e junto a minha e a da família. Então, não foi do dia para a noite, não foi da água para o vinho, mas foi, né, uma constante melhora de vários aspectos da vida dele. Acho sensacional você trazer essa veracidade, sabe? Não dá pra gente ser utópica, não dá pra gente ser irrealista de dizer que a gente vai transformar uma criança da água pro vinho, né? Tanto que o Luca que a gente vê aqui, ele mantém essa característica que é tipo uma coluna vertebral do funcionamento emocional dele, né? Ele é engraçado, ele é curioso, ele é buscador, ele é ativo, né? É difícil mantê-lo dentro da sala durante uma sessão inteira de 50 minutos, 1 hora. Ele ainda faz intervalos, ele ainda dá umas corridas no corredor, ele vem buscar água, ele volta para terapeuta, ele argumenta, de novo isso, eu não mereço, a gente escuta ele falando, mas ele hoje está muito mais regulado, está muito mais adaptado, né? Então, o processo ele não é só flores. E o quanto as dicas que a gente traz, Brenda, então elas são muito reais mesmo, né? Ele ser organizado, ele ter uma rotina fixa, ele fazer exercícios físicos, ter um padrão bom de sono, são coisas que foram dando certo ao longo do caminho, Brenda? Foram. Eu acho que é isso, né? Não... você... E eu sou muito racional, assim, processual. Então, uma das coisas que eu me apeguei muito foram as dicas práticas, né? O que vai ajudar ele no dia a dia? Porque não é só uma questão da escola, não era só uma questão do futebol. Era a rotina dele, tinha que falar 20 vezes para ele fazer a mesma coisa. E aí você fala, não é possível que você não entendeu que você tem que acordar, se trocar, tomar café, escovar os dentes, pegar a mochila,
Ele não conseguia seguir essa sequência, então tinha que ficar dando comando o tempo todo. Quando você pega e entende, né, como que é o funcionamento do cérebro através das explicações das profissionais e aplica as dicas, aplica as ferramentas que elas disponibilizam, você começa a ver. Aí sim, são pequenas mudanças que aí sim acontecem da água para o vinho. Então, você não pode, né, dar vários comandos ao mesmo tempo. Você tem que ir explicando uma coisa por vez daquilo que tem que fazer. Ele precisa ter uma orientação visual da rotina dele. Né? Lá, o quadro com a segunda, a terça, a quarta, que aulas ele tem, embaixo dizendo o que ele tem que levar. Né? Chegou no momento que ele começou a fazer isso sozinho. Ele começou a anotar no quadro que ele tem no quarto dele o que ele tinha que levar na aula tal para ele não esquecer. Então a gente começa implementando as ferramentas, né, a família, e depois ele vai aprendendo e adaptando aquilo que funciona, né, melhor para ele. A avaliação neuropsicológica, eu acho que contribui demais, né? No caso do Luca, eu me lembro do quanto isso contribuiu, do quanto isso fez sentido quando eu te dei a devolutiva e a gente lia juntas, e a gente identificou que realmente para ele as ordens precisariam ser muito óbvias, precisariam ser muito curtas, né? Eu me lembro de uma parte do teste que eu perguntei assim para ele: Luca, qual é o mais escuro? E ele apontou rapidamente. Luca, qual é o mais claro? Pá, ele apontou rapidamente. Eu disse assim para ele: qual é o menos escuro? E ele fez assim para mim: ixi. Né? Deu aquele nó. Você vê nitidamente o paciente mostrar para você que, peraí, meu cérebro bugou. A ordem da informação precisaria ser bem direta, bem clara e bem curtinha para ele poder processar. Né? Outro ponto que a avaliação neuropsico mapeou o Luca pra gente e trouxe foi da miopia do tempo. Então, o quanto ele podia se perder, não era, Brenda? Então, assim, ele não tinha noção de quanto tempo ele gastou para fazer aquela atividade. Ele não ia conseguir realmente te atender quando você dizia: eu vou tomar banho, a hora que eu sair do banho eu quero que você já esteja pronto, né? Porque ele também não entendia o que era aquela sequência. Arrumar a mochila, pôr o tênis, me vestir, ficar esperando minha mãe, pronto. O que é pronto? Né? Então, ele tinha essa miopia do tempo. Quanto usar ampulheta, cronômetro, rotina visual, como você fez para o Luca, o quanto isso foi decisivo e ajudou. Né? Foi. Não é simples, né? Porque não. Eu trabalho fora, eu trabalho viajando muitas vezes, então eu tenho, né, eu brinco um staff que me ajuda com ele, né, meus pais, uma pessoa que trabalha em casa. Então, assim, seria muito mais fácil se eu tivesse o tempo todo em casa, porque eu ia garantir. Então, é um processo que vai tendo altos e baixos. E tem questões emocionais, tivemos um divórcio no meio do tratamento. Então, tudo é na vida real, né? Não é não é só flores. Não é flores. Acho bem legal você falar disso. O manual, ele tá lá, mas a execução dele, ela é difícil. Mas o que, surpreendentemente, foi mais difícil foi a escola. Né? Então, a escola se adaptar às necessidades dele. A escola abrir um canal de comunicação diferente, porque ele precisa ser mais fluido, ele precisa ser mais frequente do que com os outros alunos. A gente passou, assim, né, maus bocados na tentativa de fazer a escola se adaptar às necessidades dele, que nem deveria, né, porque hoje é lei a adaptação, mas a gente sabe que não é assim. Então, foram muitas conversas, né, a equipe de terapeutas deles com a escola. Eu quase todo mês está fazendo uma reunião, mas a gente não conseguiu tudo que a gente precisava. Então, isso também reflete na evolução dele. Né? Então, você via uma evolução rápida no começo da intervenção. Então, ele foi se adaptando à rotina, principalmente a parte de organização em casa, foi super rápido. Mas no pedagógico, né? Foi difícil. Enquanto equipe, eu consigo ver, analisando os gráficos dele, que ele realmente teve essa evolução grande no começo, né? Teve um vínculo muito bom com a equipe. Nós estabelecemos uma parceria boa, então a gente se comunicava, a gente se falava ali, mas essa barreira da escola impactou até na gente, né, Brenda? O nosso grupo no WhatsApp, a minha comunicação com você, com as meninas da equipe,
equipe, ficou tudo muito... Porque a gente não tinha esse feedback, a gente não tinha essa abertura. Eu acho que você trouxe 2 pontos tão importantes, quando a gente tem educadores aqui assistindo a gente, outras mães. Veja, o sistema de inclusão, né, que a gente tanto fala, a escola precisa ser inclusiva. Mas você trouxe 2 pontos muito importantes. Se elas tivessem entendido um pouco mais o Luca, tivessem estreitado um canal de comunicação com a mãe. Uhum. Né? Então, não é só acolher a criança, não é só entender o TDAH. É abrir um canal de comunicação mais amplo com a mãe e com o pai, porque vai precisar. Né? Então, achei sensacional você ter trazido isso. E o quanto isso refletiu para que a gente tivesse um período de evolução do Luca meio parado. Né? Meio platô, que a gente não conseguia caminhar. Né? Exatamente, porque ele voltou a ficar, né, frustrado com a escola, falar que a escola era chata, se desmotivar. Então, isso aí impacta outras áreas da vida dele que estavam indo super bem. Enfim, foi um trabalho árduo. É engraçado que a gente, como mãe, começa a ter que quebrar os próprios paradigmas, né? Porque eu achei que ele estava na melhor escola que eu podia oferecer para ele. Eu tinha, para mim, que eu precisava focar no aprendizado para vestibular, aquelas coisas. E até numa conversa com você falou para mim, as soluções não são as mesmas para todos os filhos. O que funcionou para você não necessariamente vai funcionar para ele. O que funciona para um filho não funciona para o outro. Então, se liberte de querer uma solução única, né? O que parece padrão, né? O quanto às vezes essa expectativa é nossa, né, Brenda? Eu quero um filho, eu quero aquela escola para o meu filho. Mas, e em termos de expectativa e realidade, o que meu filho é, o que ele precisa, qual é a melhor escola para o meu filho? Eu lembro dessa nossa conversa. Exato. E aí, enfim, eu fiz o que eu tinha que fazer, né? Procurei uma escola que tivesse vocação, né, de inclusão. Não necessariamente vai ter as melhores notas de vestibular, mas não é isso que o Luca precisa, né? O Luca precisa estar bem para conseguir aprender. Ele precisa se sentir acolhido, ele precisa se sentir motivado, ele precisa se sentir reconhecido. E quando você vai procurar... não, eu estou falando de escola, mas qualquer espaço que a criança tenha, que você vê verdadeiramente a inclusão, né? É uma diferença gigantesca. Absurda. E como se ele estar na universidade X, Y ou Z vai trazer uma garantia de sucesso para ele, né? O sucesso ele está muito além disso. Está na qualidade de vida, está na qualidade do desenvolvimento dele, né? O Luca está entrando aí numa pré-adolescência e isso era a nossa preocupação, porque com a impulsividade dele, como é que ia ser o Luca na adolescência? Então isso para mim contava muito mais do que as notas dele para um sistema de vestibular. Sim, né? E aí fechou, né? Aí você vê que a gente conseguiu fechar, então ele volta a performar melhor na terapia, né? Ele volta a fluir melhor, ele volta a ter... hoje eu já vejo, né, um nível de organização, um nível de independência na rotina, a autonomia para as coisas, inclusive as escolares. Né? Então, ele teve um ano passado na escola impecável. Um ano difícil, né, 6º ano do fundamental, mas ele teve um ano impecável. Não sem dificuldade, porque elas continuam existindo, né? Ele continua, né, em tratamento, ele continua se desenvolvendo, mas impecável no sentido de que aquilo que ele pode fazer enquanto, né, TDAH, ele fez com muito sucesso. Né? Então, com notas boas, com feedback de comportamento positivo, porque ele refletia muito no comportamento da escola. Logo que ele entrou nessa escola, que ele veio desse período mais difícil, ele tinha um comportamento escolar que não ia ajudar ele a avançar, porque ele não parava quieto, ele não prestava atenção. Então, e aí a gente conseguiu aos poucos, né, colocando as coisas no eixo, e hoje ele, além da independência, né, na escola, obviamente, continua com o currículo adaptado, tudo que é necessário, mas ele é independente. Ele é independente, né, socialmente, na rotina. Então, a gente vê... como você falou, não mudou a personalidade, né? Mas mudou a forma que ele interage com o mundo né, num sentido de que ele está muito mais tranquilo, está muito mais feliz.
Lógico que a gente vai atrás, né, de habilitar a atenção, habilitamos a atenção sustentada, agora vamos trabalhar a atenção alternada, né, ele manter a atenção ali em cima de diversos estímulos, e a gente usa aí alguns exercícios com ele, mas o que eu acho mais importante, o que eu queria deixar aqui para as mães, é eu perceber a evolução dele em termos de autoconhecimento. Porque eu acho que quando você se conhece, quando você tem a sua autoestima no lugar, você enfrenta qualquer montanha, você sobe qualquer altura, né? Recentemente, eu posso contar alguma coisa dele? Claro. Tá. Recentemente eu subi o elevador com ele e com o pai da Brenda, que vem trazer ele toda semana. E eu falei assim, oi, tudo bem? Como é que você tá? A gente sempre conversa, ele é muito conversador. Ele falou, eu tô bem, agora vamos apertar o 10, né? Não podemos esquecer que a gente tem que ir pro 10. Eu falei, é mesmo, que a gente às vezes ainda aperta o andar da clínica que a gente tinha antiga. Nós só mudamos de andar. E aí achei tão interessante o que ele me disse. Eu falei assim, e aí as provas, né? Como é que tá? Ele falou assim, eu fui bem, mas eu podia ter ido melhor. Nisso o elevador chegou. Aí a gente veio caminhando no corredor. Aí me ocorreu. Eu falei assim, por que você podia ter ido melhor, cara? Porque eu podia ter prestado mais atenção, né, tia Lu? Como quem diz, como é que você não sabe disso? Né? A minha problemática é a atenção. Então, assim, ele fazer verificação do comportamento dele, ele me trazer um feedback desse, e numa segurança, numa fluidez, que assim, eu podia ter prestado mais atenção, mas esse é o meu ponto fraco. Essa é a minha vulnerabilidade, né? Então eu acho sensacional, eu acho que assim, a gente precisa ensinar um pouco para as pessoas que talvez o caminho das conquistas, ele não é linear, ele não é florido, ele é difícil. Nós passamos um ano muito difícil, equipe, mãe, Luca, em relação a essa falta de inclusão da escola. Foi sofrido para ele. Machucou muito a autoestima dele. Né? E dá uma desorganizada em tudo. Será que a gente está no caminho certo? Você questionava a gente. Poxa, mas ela foi mesmo na escola? Mas ela mandou mesmo esse e-mail? Dá uma desorganizada em tudo, mas a gente pode repensar os nossos valores, a gente pode sim abandonar algumas expectativas que a gente tem, quando a gente respeita, quando a gente olha para essa criança do jeito que ela é, né? E quando você diz, não mudou a personalidade do Luca, não, graças a Deus não mudou, né? Porque a personalidade dele é fantástica, são as características pessoais dele. O que a gente tem é que remediar essas dificuldades, mas ele tem que ter consciência dessas dificuldades para elas serem remediadas. Você falou uma coisa super interessante, o Luca é alérgico, ele tem alergia alimentar, a amendoim, castanha, etc. E ele, desde pequenininho, quando recebia, alguém oferecia comida para ele, ele perguntava, tem amendoim? Tem amendoim? Né? Porque eu não posso. Então, a gente é preocupado, mas um dia eu falei, eu não preciso me preocupar. Ele é mais ele ciente disso. E hoje, ele faz a mesma coisa comigo, né? Porque ele também é... ele é sacana quando ele precisa. E eu falo pra ele as coisas, ele fala assim, mamãe, você não pode falar pra eu fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você sabe que eu não vou processar todas essas informações. Então, ele usa isso, né? É o que você falou do autoconhecimento, mas o quanto que isso é importante para ele também adaptar, não só a escola, que a gente está super próxima, mas as outras questões na vida dele. Né? Então, ele reconhecer, ele não tem vergonha nenhuma, ele não tem problema nenhum de falar que ele tem TDAH, e ele usa isso também para, às vezes com segundas intenções, mas para direcionar o comportamento das pessoas com ele. Né? Olha, por trás de todo caso de sucesso, que não é só mar de rosas, quero deixar isso bem claro aí para vocês, sempre tem a participação da família. E eu só posso te parabenizar, até me emociono, te agradecer por ter vocês na minha trajetória. Muito, muito obrigada. Parabéns por você ter se dedicado desta forma. Eu sei o quanto é difícil, o quanto você viveu desafios pessoais, familiares no meio desse processo, mas não deixou a peteca cair com o Luca. Parabéns. Eu que te agradeço. Tá bom? Obrigada, viu, Brenda?